Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá! Nosso terceiro vídeo. E a gente já vai começar com as ferramentas, então. Primeira coisa só que eu queria lembrar é que, então, a gente vai pensar sempre quando a gente tá praticando essas ferramentas e desenvolvendo essas habilidades, que essa educação que a gente quer desenvolver na criança é pensando no longo prazo. Pensando lá no futuro, no longo prazo. Em habilidades que ela vai desenvolver para levar para a vida, para que ela possa ocupar o seu lugar no mundo e desenvolver todo o seu potencial. De forma respeitosa, de forma empática, com ela e com os outros. Essa é a questão também, né? Quando a gente ensina a criança o respeito, a gente também está ensinando ela a se respeitar. Não é só respeitar o outro. Então, vamos lá. A ferramenta de hoje chama conexão antes da correção. E eu escolhi ela como primeira ferramenta pra gente falar mesmo, assim, detalhadamente sobre ela, porque, na verdade, conexão é uma base da disciplina positiva. Acho que um dos pontos mais importantes, pelo menos na minha prática. Quando a gente se conecta, as coisas fluem. E para que essas ferramentas ajam de forma mais eficaz, para que a gente consiga ter mais resultado com elas, e qual é o resultado? O resultado não é que a criança não vai ter desafio de comportamento. O resultado que a gente quer não é que a criança seja a boazinha, entre aspas. O resultado que a gente quer é que a criança tenha uma educação que seja respeitosa, que respeite quem ela é. E que a gente, para que isso aconteça, que a gente consiga colocar limites de forma firme e gentil. E para que a gente consiga conduzir a criança nesse processo, tá? Quando a gente tá... Vamos começar entendendo um pouco o cérebro. Lembra que eu falei a questão, né, que o nosso cérebro, biologicamente, não desenvolveu muito desde que a gente saiu das cavernas. Então, a gente ainda tem um pouco aquele... Bom, os médicos e técnicos vão conseguir explicar melhor, mas a gente tem a amígdala, que tá bem no meio do cérebro, no centro lá, que é tipo o cérebro reptiliano, entre as, né? Que eu acho que eles falam ainda. Então, é o cérebro que é responsável pelo instinto e pela nossa sobrevivência. É o do matar ou morrer, né? Ou matar ou fugir. Então, é o que aciona quando a gente tá em perigo, ou quando a gente sente que tá em perigo. Esse cérebro é responsável por aquela reação nossa, que a gente não pensa, a gente reage. O que acontece? Quando acontece alguma coisa que a criança fica muito brava ou que ela se sente de alguma forma ameaçada, e aqui a gente precisa entender da perspectiva da criança, né? A criança até os 7 anos, ela ainda não tem a capacidade de muitas vezes racionalizar. Ela vai aprender isso durante esses 7 anos, mas esse racionalizar, esse entender o que ela tá sentindo, nomear o sentimento, ela ainda não sabe. A gente precisa ensinar ela, né? E precisa aprender também, mas a gente precisa ensinar ela. Então, muitas vezes, e a criança, ela tem uma parte, um pedaço desses anos aí, que eu não sei ao certo qual, até os 3, até os 4, que a criança, ela é bem fusional, ela se funde com aquilo que tá ali, com o ambiente. Por isso que, às vezes, um carrinho, um brinquedo, não é pra criança só o que é pra gente um carrinho, um brinquedo. Às vezes aquilo pra ela é toda aquela vida dela naquele momento, é tudo que ela tem de amor, de alegria na vida, é aquilo. Então a gente tem que partir também um pouco desse ponto, né? Que a gente, olhando da nossa perspectiva, é só um carrinho, mas às vezes pra criança, você tirar aquele carrinho da mão dela naquele momento, porque ela tem que jantar, se você vai e tira, aquela ação coloca ela numa situação de, entre aspas, sobrevivência, em que ela sente, e tipo, liga, aciona essa amígdala, em que ela sente que, tipo, tá em risco.
E aí, o que acontece quando ela entra nesse estado de raiva e de estresse ou enfim, sobrevivência? Ela não consegue mais pensar, raciocinar e entender, né? E quando a gente precisa corrigir a criança, colocar um limite, a gente precisa que a criança esteja num estado, não no estado de fugir ou morrer. A gente precisa que a criança esteja num estado para receber isso, para conseguir assimilar isso que a gente está dizendo para ela. Então, por isso que essa ferramenta da conexão antes da correção é extremamente importante. Porque quando a gente se conecta com a criança, a gente traz a criança de volta. E aí a gente pode falar o que a gente precisa falar. A gente pode colocar o limite. A gente pode dar a orientação do que ela precisa fazer. E isso vai tornar a tua orientação, o teu limite, muito mais eficaz. Eu não sei se você já percebeu, eu vou falar mais disso no próximo vídeo, que vai ser sobre a prática, especificamente. Mas eu não sei se você já percebeu, quando a criança tá gritando, fazendo birra, ou tá jogada no chão, né? Tá no mercado, queria comprar um negócio lá que ela viu que era amarelo brilhante, ela queria aquilo que queria, e você não vai comprar. Só que antes da conexão acontecer, a criança já tá gritando, se jogando no chão, dizendo que quer. Não adianta você ficar ali falando pra ela, não, amor, mas eu não vou comprar. Você pode ser o mais gentil que você quiser. A criança não está no estado que ela vai te escutar. Então, pra você não ficar gastando saliva, porque aí a gente fica gastando saliva e a gente começa a ficar irritado. E aí a gente perde paciência também. E aí quem assume é a nossa amígdala. Então, antes disso acontecer, você tenta se conectar. E aí, como fazer isso? Tem várias formas da gente conseguir se conectar com a criança. A mais simples dela e a mais eficaz, eu acho, é o abraço. E o abraço é muito interessante, eu até escrevi um post sobre isso um dia. O abraço, ele também é um limite. Ele é um limite muito claro e ele é um limite físico. Mas ao mesmo tempo ele acolhe e ele conecta. Se você ainda tem um bebê, alguma coisa, você coloca a criança aqui, ó, abraçada, escutando a batida do teu coração, isso também é conexão. Olhar no olho é conexão. A escutativa, que a gente também vai falar, é uma outra ferramenta, mas você escutar o que a criança tá falando também é conexão. Mas normalmente, quando dá pau mesmo, assim, que a criança tá na birra, gritando, o abraço, pra mim, pelo menos até hoje, é a maior forma de acolher e ao mesmo tempo conectar com a criança. O que a gente pode falar também aqui? Buscar essa conexão pode ser também de várias formas, cada criança vai se conectar de um jeito, pode ser que tenha criança que vai se conectar com você quando você começar a contar uma história, uma música, assoviar, segurar na mãozinha dela, tudo depende do nível do estresse, né? E do tipo da criança, você precisa testar. É aí também que vai um pouco da prática, você vai testando e vai entendendo. Aqui em casa, por exemplo, o Arthur precisa ser físico o negócio com ele. Porque ele sai da casinha quando ele fica bravo. A Júlia já nunca foi tão intensa assim. E também você começa a perceber, assim, as crianças, qual tipo é. Então, por exemplo, o Arthur, quando ele tá numa situação de sobrevivência, ele ataca. Nossa, ataca, grita, briga, joga um negócio na tua cabeça. A Júlia, quando tá numa situação, normalmente ela se retrai. Então, o acolhimento com a Júlia é olho no olho. Ela retrai, levanta, olha no olho. Ou conta uma história, ou pergunta, né? Enfim, faz essa escutativa. Precisa entender com a tua criança o que é essa conexão. Mas o importante é lembrar que precisa conectar antes de você gastar a tua saliva, porque senão você vai ficar falando e não vai adiantar nada, e não vai ser eficaz, e você vai se frustrar, e aí vai ser pior, porque aí você vai perder a paciência, e aí você vai querer talvez voltar para ou muito permissivo ou muito autoritário. E outra coisa que é importante a gente lembrar, não é porque, que daí tem a ver com alinhar a expectativa, né? Não é porque você tá tentando fazer de forma gentil, que você tá respeitando a criança, respeitando a individualidade dela, que ela vai super aceitar o limite com alegria. Falar, mamãe, muito obrigada por ter tirado o carrinho bem agora que eu preciso comer. Nossa, adorei que você fez isso. Com o tempo,
com o tempo e com um limite muito consistente e claro, a criança vai aceitando melhor. Mas esperar que a criança fique de boa com o limite que você está colocando, especialmente se o limite está impedindo ela de fazer algo que ela realmente queria naquele momento, é uma expectativa irreal da nossa parte. A gente... Então, assim, só tenta alinhar isso, porque às vezes também é isso uma das coisas que mais nos frustra na hora. E aí você pensa, cara, eu tô fazendo tudo isso, eu tô aqui tentando, me esgoelando, tentando de qualquer forma me virar do avesso para achar gatilho, para tentar entender o que tá acontecendo, para me educar, para, né, me autoeducar, para poder educar. E a criança não reconhece e não entende, e fica aí dando birra, e é a quinta vez. Então, lembra disso, tá? Essa é uma expectativa nossa, que não tem a ver e não está necessariamente condizente com o desenvolvimento da criança. Mas eu garanto que aos poucos, à medida que a criança cresce e quando você é consistente nessa colocação de limites e nessa conexão, sim, aos poucos elas vão entendendo, e eu acho que você vai criando essa conexão de forma que a conexão já não se perde mais tão fácil, mesmo nas horas de briga e de birra. Exemplos, então. Eu me propus também a cada ferramenta trazer exemplos claros de como que acontece isso na prática. Vou contar alguns causos aqui de casa. Então, a Júlia tava sendo bem grossa um dia com o Arthur, estavam no sofá brincando, e tava assim, né? Todo mundo brincando, bonitinho, e de repente começa aquele fuzuê, aquela briga, e ela começou a bater no Arthur, sei lá eu por quê. Uma coisa que claro, agressão física tem que parar na hora. Se precisa segurar a criança, segura a criança. Gentil, não precisa segurar forte, nem brava, nem gritar, nem nada. Se precisar separar, separa. Agressão física é na hora. Não tem conversa. Não tem que ter conversa antes. Ok. Então, separei. E aí eu olhei pra ela. E eu falei, amor, eu sei que você consegue ser gentil com o Arthur. O que tá acontecendo? E aí ela me contou que o Arthur tinha tentado pegar o livro que ela tava lendo, ou virado a página, sei lá. E aí, só que nessa hora, ela já tinha um pouco se acalmado, né? Eu separei, ela ainda tava muito brava, mas ela, de alguma forma, quando eu falei isso, amor, eu sei que você consegue ser gentil com o teu irmão, de alguma forma eu trouxe ela pra um lugar de que, assim, eu acredito nela. E eu, como mãe, sou esse filtro e sou essa referência pra ela de quem ela é, e através do meu olhar ela se olhou. E ela se acalmou. E aí, quando isso aconteceu, eu pude perguntar o que estava acontecendo, porque daí, desse caso, depois até posso fazer um outro sobre isso, mas nesse caso de briga entre irmãos, é bem importante a gente escutar sem julgamento. Então, eu escutei o que estava acontecendo. E aí, eu falei, olha, eu sei que você consegue ser gentil. Você acha que consegue conversar com o Arthur agora? Ou você acha que consegue voltar a brincar? E ela tava meio que ainda se debatendo, ela meio que acalmou, mas estava meio assim, querendo pegar ele, querendo, sabe? E aí uma hora eu falei, olha, não é aceitável você fazer isso, você bater no seu irmão. Será que você precisa de um tempo pra descansar? E aí ela falou, eu tô muito brava. Enfim, ficou do ladinho, descansou e a coisa resolveu. Outro exemplo. Quem nunca, né? Tá conversando com a amiga e lógico que a criança está tentando chamar a tua atenção e quer falar junto e precisa falar naquela hora com você. E começa a puxar a calça e começa a te puxar, começa a te interromper, começa a falar mamãe, 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 olha eu, mamãe, 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 mamãe. Porque às vezes eles precisam ter essa... Quando eles percebem que a gente tá muito dando atenção pra outra, rola esse tipo assim, e eu, né? E o que a gente faz nessa hora? Ou, não sei, pelo menos eu, não sei vocês, aqui em casa, ou eu ignoro totalmente, ou ignorava, né? Agora acho que eu já tô aprendendo. Ou, tipo, a gente deixa de daí ouvir o adulto e fala com a criança pra, tipo, meu Deus, deixa eu tirar isso da frente porque esse negócio tá me atrapalhando, tá me incomodando, né? Então tira da frente. Só que ao fazer isso, ao parar de conversar com o adulto e olhar pra criança e escutar ela, o que a gente tá ensinando pra criança? A gente tá ensinando que ela não precisa esperar, né? Que ela não precisa respeitar os outros. Que ela pode interromper.
Então, assim, nessas horas... Só que quando a gente ignora, o que a gente tá ensinando pra criança? A gente também não tá sendo respeitosa, né, com a criança, não tá sendo gentil. Então, o que a gente pode aqui fazer? A gente pode olhar pra criança e falar: amor, eu sei que você quer falar comigo. Eu tô terminando de conversar com a tia, ou agora tá na vez da tia falar. Assim que ela terminar, vai ser a sua vez. Normalmente, aqui em casa, pelo menos, isso funciona. Se olha no olho e fala. Tá. Falar tá, sem olhar no olho. Daqui a pouco é a tua vez, daqui a pouco é a tua vez. Provavelmente não vai funcionar. Mas se você olhar no olho da criança e falar isso de verdade, eu realmente quero escutar o que você tem pra falar. Só que agora é a vez da tia. Depois vai ser a sua vez. Normalmente a criança espera. Mesmo criança pequena. O Arthur, acho que começou com uns 2 anos e meio, ele já conseguia esperar. Ou você também pode segurar na mãozinha da criança enquanto ela tá esperando. Claro que você não vai deixar a criança esperando por 10 minutos. Mas pelo menos para já colocar esse limite de que é importante a gente esperar o outro falar para que a gente possa falar. E tem hora que você vai ter vez e tem hora que o outro vai ter a vez, né? Pode pegar no colo também, às vezes. Ó, você quer ficar aqui esperando? Né? Isso tudo também é conexão. E tem uma outra ferramenta que eu também já escrevi sobre isso, que pra mim é, tipo, mágica. A criança tá lá apavorando, fazendo um monte de bagunça, chorando, gritando. Pega no colo, abraça, limite físico. Eu te amo. E eu sei que você vai conseguir se acalmar. Ou, eu te amo e não pode jogar o brinquedo desse jeito. Eu te amo, filho. E você não pode bater na sua irmã. Quando a gente fala eu te amo, já é uma forma de conectar com a criança. Já é uma forma de estar ali. E eu acho, sendo bem honesta, eu acho que essa conexão não é só pra criança, é pra gente também. Porque às vezes as crianças fazem coisas que a gente também precisa lembrar que a gente ama elas. E pra mim, esse eu te amo e aí o recado que tem que ser dado, esse e eu acho que é um truque também genial. Porque normalmente, e pra mim, assim, demorou umas vezes pra eu conseguir falar o e. Normalmente a gente fala mais. Eu te amo, mas não pode jogar o brinquedo. Eu te amo, mas não pode bater na sua irmã. E esse mais, ele é uma oposição. Como se as duas coisas não combinassem juntas. Como se as duas coisas fossem uma contrária da outra. E o recado aqui não é esse. O recado daqui é e. Eu te amo. E você não pode jogar. Eu continuo te amando. E você não pode jogar. E você continua não podendo jogar o brinquedo. Testem. Eu vou adorar, aliás, escutar de vocês como é que tá sendo o teste e a prática disso na casa de vocês. Vou adorar também escutar o que tá sendo legal, o que tá sendo difícil, o que tá sendo... o que tá dando certo de primeira, o que não tá, e a gente vai trocando, tá bom? De novo, vou lembrar, se vocês quiserem falar comigo, me dar algum feedback, alguma coisa assim, no meu Instagram, @AnaFlaMarques, com Z. Vou adorar escutar o que vocês estão achando.